não só não há debate sobre as causas das mudanças climáticas, como, na verdade, isso é relevante para o tipo de política que a gente vai discutir. E que, na verdade, reforçam muito a ampla gama de argumentos que você colocou aí sobre o debate de matriz energética e agrícola. Mas só para a gente colocar esse contexto. Na verdade, isso aqui é o que... Isso aqui é onde tudo começou, né? 1800 aqui. E isso aqui é lançamento de toneladas, de milhões de toneladas de carbono por ano na atmosfera ao longo do tempo, né? Começando aqui com carvão, depois chegando o petróleo, depois o gás natural, um pouquinho aqui de produção de cimento. E hoje, né, como aí, não sei se todo mundo lembra aí da química do ensino médio, mas basicamente fazendo o cálculozinho, hoje nós lançamos para a atmosfera, por ano, praticamente 40 bilhões de toneladas de dióxido de carbono. Né? Essa é a quantidade que nós temos. E, veja só, parte disso é absorvido pelo oceano, parte disso é absorvido pelas plantas, mas não tem jeito, é uma quantidade tão gigantesca, que cerca de 45% dessa quantidade se acumula na atmosfera. É aquela história. O que acontece quando você vai jogando lixo no mesmo lugar? O lixo vai se acumular, né? Mesmo que uma parte dele se decomponha, se você vai jogando num ritmo muito elevado, o lixo se acumula. E basicamente, o dióxido de carbono, o CO2 e outros gases que as atividades humanas jogam para a atmosfera, elas funcionam exatamente como isso, como um lixo. Então, primeira coisa que a gente precisava, todo mundo aqui se tocar. O clima desse planeta é controlado por uma película, porque é isso que a atmosfera é. Se eu subir 20 quilômetros aqui, e 20 quilômetros é a distância daqui para onde? Uma praia aqui próximo, né? Essa distânciazinha aqui para cima, você já tem, se você subir isso aqui, essa distânciazinha besta de 20 quilômetros, você tem 95% da atmosfera em massa. 95% da massa da atmosfera está aqui. E é essa película que controla toda a energia que entra e toda a energia que sai do sistema Terra. Detalhe, essa película ela foi privatizada a partir da Revolução Industrial. Porque as grandes empresas, principalmente as de petróleo, né? Mas também as de mineração, etc., lançam impunemente os rejeitos da queima de combustíveis fósseis e outras atividades na atmosfera sem pagar nada por isso. Nada. Importante. Isso tem um efeito. E o efeito não poderia ser outro. Porque esse gás, o CO2, ele segura calor. Não é que ele seja um vilão em si. Na realidade, se na atmosfera da Terra não tivesse CO2, vapor d'água e outros gases minoritários, a Terra seria mais de 30 graus mais fria do que é. Né? E embora alguns de vocês possam curtir um friozinho, eu acho que não seria legal a gente ter uma praia como essa aqui do Nordeste a -5. Né? A gente não ia poder aproveitar. Mas é o que a minha avó mesma dizia: tudo demais faz mal, diferença entre o remédio veneno e a dose, e o mesmo gás que na atmosfera é capaz de segurar calor no planeta ao ponto de tornar a temperatura do planeta amena, esse mesmo gás, se tiver em excesso, ele vai fazer o quê? Ele vai prender calor demais da conta. É uma física bem conhecida desde o século XIX. E hoje, para vocês terem uma ideia, não vou entrar nos detalhes aqui, isso aqui são os fluxos de energia no nosso planeta, eu vou chamar a atenção só para um pequeno número, que está realmente muito pequeno aqui, 2,29 watts, para quem lembra, né? Watt é uma medida de potência, está escrito em toda a embalagem de lâmpada que a gente compra, né? 2,29 watts por metro quadrado. Metro quadrado, eu acho que é um quadrado desse aí, desse carpete, né?
É uma areazinha que começa aqui. O fato de eu hoje ter um excesso de CO2 e de outros gases na atmosfera faz com que, a cada metro quadrado da atmosfera do planeta, nós tenhamos 2,29 watts de energia sendo presos, armazenados. Como a Terra é aproximadamente uma esfera de 12.800 quilômetros de diâmetro, dá para fazer essa conta, multiplicando esse 2,29 pela área do planeta todo. Isso dá 4 bombas de Hiroshima, a energia liberada por 4 bombas de Hiroshima a cada segundo. Essa é a quantidade de calor armazenado no planeta devido ao excesso de CO2 na atmosfera e de outros gases. Vindos de onde? Da queima de petróleo, carvão e gás, vindo do desmatamento, vindo da agropecuária, que aí é um outro gás já, o metano, mas entra nessa conta também. É uma quantidade de energia fabulosa, né? E isso tem tudo a ver com a nossa vida. Essa é uma das coisas que, às vezes, me chateia. E eu gostei muito quando o Anivaldo fez a provocação aqui, né? O debate ambiental não é um debate à parte, um debate de especialistas. Eu quero ter um planeta, pelo menos, para fazer revolução. E é sério. Se nós seguirmos nessa rota, a gente sabe, inclusive, que são as grandes corporações que estão tocando essa locomotiva louca rumo ao precipício. Mas nós não podemos trocar esse maquinista por outro maquinista, digamos assim, mais coletivo. Não é isso. A gente precisa realmente puxar o freio de emergência e mudar a rota desse negócio. Porque até para ter riqueza para distribuir, nós vamos precisar ter comida e água. É isso, né? No fundo é isso que está em jogo. E quando a gente fala de mudança climática, a gente não está falando também daquela visão romantizada. Estamos todos no mesmo barco, né? A humanidade toda vai se unir. Por que não? Isso aqui é um barco que nem o Titanic. Está em vias de afundar, mas tem primeira classe e tem terceira classe. E é terceira classe com portão fechado. Por quê? Os impactos dessas mudanças climáticas, elas não se distribuem por igual. Sim, isso aqui são sacos de cadáveres. E eu optei por mostrar esse tipo de imagem. Porque foram 3.900 pessoas que morreram em 2015 numa onda de calor na Índia e no Paquistão. 3.900 pessoas que não são, certamente, políticos engravatados, diretores de corporações capitalistas, não são. Isso aqui é agricultor, agricultora, pescador, pescadora, peão da construção civil. É disso aqui que eu estou falando quando eu falo de mudança climática. É profundamente desigual, porque quem menos contribui, tem um nível de consumo baixo, quem menos contribui para os impactos ambientais é quem está mais exposto a pagar o ônus. É a maior injustiça que se pode imaginar, se chama mudança no clima. E todas as evidências estão aí. Eu quero só interpretar esse gráfico aqui para vocês. É só para dizer o seguinte. É para mostrar que há meros 2 graus Celsius de aquecimento global, as ondas de calor desse tipo, capazes de derreter asfalto e matar gente de hipertermia, há apenas 2 graus. Essas ondas de calor, elas se tornam cerca de 30 vezes mais prováveis do que antes do início da Revolução Industrial. Né? Ou seja, vão ser eventos cada vez mais recorrentes. Mudança climática afeta profundamente o ciclo hidrológico. Essa é outra coisa que a gente precisa entender. Tem uma relação muito próxima entre as duas coisas. Porque se a gente parar para pensar, e é fácil quando a gente pega uma garrafinha de água gelada como essa aqui, a atmosfera é um reservatório de água, em forma de vapor. E a gente sabe que quando o vapor entra em contato com a superfície fria, ele vira água líquida, né, condensa e tudo mais. Pois é, o que acontece é que quanto mais quente a atmosfera ficar, mais vapor ela vai ser capaz de segurar. Então imaginem o seguinte, que nesse caso, já que a atmosfera é um reservatório, eu pegar a atmosfera e esquentá-la significa pegá-la e transformá-la num balde maior, né? Ela vai caber mais vapor. Então é como se coubesse mais água. Então é um balde maior. E basicamente o que é o ciclo hidrológico? O ciclo hidrológico é
evapora a água da superfície, né? Dos açudes, dos oceanos, dos rios, dos lagos, do solo, evapotranspiração da vegetação, né? A água, em forma de vapor, sai da superfície e vai para a atmosfera. Então é como se eu estivesse enchendo o balde da atmosfera, né? E quando esse balde enche, o que é que acontece? Eu despejo a água, chuva, né? É uma metáfora para o ciclo da água, né? O ciclo hidrológico. E o aquecimento global faz isso. Eu troco um balde por um reservatório maior. Vejam que isso tem profundas implicações. Primeira coisa, se eu tenho agora um balde maior, a primeira coisa que acontece é, se eu tenho agora um balde maior, eu dou mais trabalho para encher, né? Então, o que é que significa encher a atmosfera? É encher ela de vapor. Significa que ela vai fazer o quê? Ela vai precisar chupar mais água dos rios, dos lagos, dos açudes, dos mares, das plantas, para poder encher. Então, a seca hidrológica, ela se torna mais severa. E também o impacto agrícola, né? Esses impactos, as secas se tornam mais severas em uma condição de um planeta mais quente. Mas agora imagina o seguinte, finalmente eu enchi esse balde maior. O balde maior está cheio. E agora é hora de derramar. O que é que vai acontecer? As enchentes, né, enxurradas, grandes tempestades também são mais intensas. Então, um planeta mais quente é um planeta com um clima de extremos. Isso é preciso a gente entender, né? Então, nós temos tanto mais enchentes quanto mais secas. E mesmo estudo, né, também publicado numa revista de alto conceito, mostra o seguinte, que com simplesmente 2 graus Celsius de aquecimento, enchentes de largas proporções se tornam 2,5 vezes mais frequentes. Então é com essa realidade que a gente vai ter que lidar, né? Mais ondas de calor, mais secas, mais enchentes, né? Ou seja, sabe aquela música do Luiz Gonzaga, né? Eu pedi para chover, mas chover de mansinho? Esquece. É isso que a gente está encomendando. Não é chover de mansinho. Isso aqui é o Irma, né? Foi um gigante. Detalhe, depois veio o Maria. E para a gente ter uma noção do que é que significa evento extremo dessa magnitude aí para populações pobres, tem mais de 6 meses que passou o Maria em Porto Rico. E nós temos ainda centenas de milhares de pessoas na ilha sem energia e água potável na torneira e sem energia na rede. Do país mais rico. Improvisando, são parte do país mais rico do mundo. Mas estão improvisando com painel solar e água mineral, gente. Improvisando. É isso. Mesmo assim, a gente ia ter que pensar muito sobre o que é que nós estamos fazendo. Vamos tocar a real. Esse planeta, ele é um planeta finito. Tem limite. E nós estamos estourando vários deles. O clima é um deles, o uso de água é outro, biodiversidade é outra. Gente, sério. Em 40 anos, nós liquidamos com metade da população de animais silvestres desse planeta. Hoje, no mar, tem 1 tonelada de plástico para cada 5 de peixe. E do jeito que as curvas estão indo, a quantidade de plástico crescendo, a quantidade de peixe diminuindo, em 2050 fica 1 para 1. 1 para 1. Aliás, cada um de vocês já está comendo plástico. Mesmo quem não come peixe, mas se botar sal na comida, está comendo plástico. Não é? Então, sério, a gente precisa pensar mais apenas do que simplesmente pegar essa estrutura econômica que está aí e tirar das mãos dos capitalistas. Sim, a gente não... para mim é muito claro que não dá mais para a gente sustentar uma minoria parasita, autoritária, que concentra riqueza, de tal maneira que hoje tem 6 pessoas no país que tem tanta riqueza quanto metade da população. Sim, isso é insustentável. Mas é preciso ir além. Nós precisamos pensar nas futuras gerações e pensar que esse modo de vida que nós temos é insustentável. Olha o que é que tem em jogo quando a gente fala de grandes tempestades. Isso aí é Serra-Leoa. Mudança climática significa os pobres enterrando os seus. E os ricos
e os ricos com bote salva-vida, né? Como tem no Titanic, e pior do que isso, vendendo soluções ou falsas soluções para o problema que eles mesmos criaram, né? Pois é, para nós, isso significa mais secas. 12% do planeta teve seca severa além do normal em 2016. Aqui no Nordeste, e aí eu uso os dados do Ceará porque eu tenho mais acesso, e acho também que nós temos lá uma tradição, né, de boa instituição de meteorologia, dados robustos de mais longo prazo. Olha, nós acabamos de sair do ciclo de 5 anos de maior seca histórica do registro que nós temos. Além, evidentemente, de existir uma tendência de redução de longo prazo. Sim, nos últimos 53 anos, redução de 250 milímetros na chuva média do estado, aumento da temperatura de 1,3 graus. Isso não é previsto, não, isso já é constatado, o observado. O previsto, então, nem se fala. Porque, sim, todas as projeções climáticas são de redução da umidade relativa, redução da nebulosidade no norte da América do Sul. Isso aqui, a fração da área coberta por nuvens diminui. E, veja, aqui no Nordeste uma situação meio que dúbia, né? Porque, por conta desse jogo, de as secas ficarem mais severas e as enchentes também, aí a coisa, a princípio, pode ir para um lado ou para o outro. Mas o que a ciência do clima está meio que apontando é o extremo do Nordeste, o extremo norte do Nordeste aqui, Maranhão, né, litoralzinho do Ceará, pegando um pouquinho do Rio Grande do Norte, entra numa faixa em que a tendência é a chuva média aumentar um pouquinho. Mas o grosso, sul do Maranhão, quase todo o Piauí, centro-sul do Ceará, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, entra aqui nessa zonazinha aqui. Menos chuva. E aí, veja só, como é que é o balanço hídrico, né? Como é que a gente faz uma conta da água? É que nem o balanço do salário, né? O orçamento do mês. Você pega o que entra, pega o que sai, né? Cada vez mais fica difícil, né? Pois é. Então, imaginem que a nossa mãe terra está numa situação de trabalhador com salário congelado há vários anos e com plano de saúde, colégio do menino, né? Comida, tudo subindo. Porque basicamente o que nós temos a tendência é que a temperatura suba, e detalhe, né? A depender dos modelos, até assusta, viu? Final do século aqui a gente está falando de coisas do tipo mais de 5 graus de aquecimento em algumas regiões aqui do Nordeste. Chuva, como eu falei para vocês, ó, a pontinha aqui, tendência de aumento. Aí você fala, que bom, vai ter mais água. Aqui não, aqui menos água. Só que tem um detalhe, isso aqui é água que chega. O que é que acontece quando a temperatura sobe? Evapora mais rápido. Então, é aquela história, podem até lhe dar um aumento de 10% no salário, né? Mas se a carestia for de 20, 30, o que é que vai acontecer? Você vai ficar com menos dinheiro no bolso. Então, basicamente, o que nós temos, infelizmente, como projeção de balanço hídrico para o Nordeste, é de perda generalizada de disponibilidade de água. Aqui são vários modelos globais, modelos regionais, é o que de melhor a ciência tem para oferecer. Todas elas mostram uma diferença no sentido de predomínio de perda de água. Por quê? Porque mesmo onde a projeção é chover mais, está evaporando muito mais ainda, né? Onde a projeção é chover menos, aí então nem se fala. É como o orçamento, né? É como o custo de vida aumentar e o seu salário diminuir, né? É essa comparação que infelizmente a gente tem. E veja só, nesse caso, nós temos aí uma tendência, né? As estatísticas, quando a gente joga isso tudo, né, numa conta só,
nós temos uma chance de 80% de aumento da aridez no Nordeste, né? A grosso modo é isso que esse balanço mostra. Isso aqui eu fiz questão de mostrar todos os modelos de todos os grupos de pesquisa colocados juntos. Alguns são até otimistas, né? Até fazem encolher o semiárido, mas são minoria. A maioria faz com que a área do semiárido se expanda e as regiões mais áridas se expandam ainda mais, né? Esse, na verdade, para mim, é o grande problema com o qual a gente vai ter que lidar. É que não é só convivência com o semiárido. A gente vai ter que aprender a conviver com um semiárido em transformação. Um semiárido passando para condições mais difíceis, né? Em termos de gestão da água, né? Dos recursos ambientais, etc. Agora é aquela história, né? Agora é aquela história. O que é que a gente precisa para encarar isso aí? Nós temos tecnologias, nós temos políticas. Não é um futuro fácil, não é uma coisa fácil. Mas, né? Nós temos duas possibilidades. Uma é dar de ombros para isso aqui, seguir na rota que nós estamos e jogar o ônus para gerações futuras de uma situação inviável, ou a gente começa a se preparar desde já, né? Eu acho que esse, na verdade, é o que o pessoal, quando me convidou, esperava que a gente falasse, né? Já que vocês, né, trabalham, né, junto ao público. O BNB teria um papel fundamental, inclusive, para fazer giros importantes, né, na rota de desenvolvimento da região, no modelo de desenvolvimento adotado. Bom, aqui outra estatística ruim, né? Mais veranicos. Chuvas concentradas, eu vou realmente pular um pouquinho. Risco de incêndio aumenta, né? Porque você fica com condições mais secas. Isso aqui foi um estudo que a gente fez, pegando o norte da América do Sul toda. Obviamente no Nordeste isso também aparece, mas o que é mais alarmante para mim é que, justamente no Brasil Central, com o aquecimento global, o risco de incêndio se multiplica de uma forma violentíssima, né? Especialmente na estação de setembro, outubro, novembro. Então isso realmente assusta. Então chegar num exemplo, provavelmente, de algo que é um péssimo exemplo de gestão de recursos hídricos, inclusive desafiando, né, um marketing que aparece muito. O Ceará é modelo. Desculpa, o Ceará é modelo uma ova. O Ceará, na verdade, é modelo de uma má gestão de recursos hídricos e de uma violação explícita da Lei de Recursos Hídricos nacional e estadual. Isso aqui é o quadro do Ceará no ano passado. Infelizmente, mesmo na estação chuvosa, ele não melhorou muito. Isso aqui é quanto de água chega em bilhões de metros cúbicos ano a ano. Vocês veem que, na verdade, são raros os anos com um aporte significativo. E o Ceará foi brindado com um aporte decente em 3 anos de 4, entre 2008 e 2011. Vocês podiam dizer, poxa, isso teria dado um bom estoque, né? Mas se tem uma coisa que eu detesto, é governo desenvolvimentista. Ou seja, que acha que tudo, a lógica é crescer a economia, para quê? Para que você não tire nada dos ricos e consiga ter alguma migalhas para os pobres. Esse é o perigo do desenvolvimentismo. É porque, para você gerar mais riqueza, você precisa espoliar mais a natureza. E nós precisamos pensar agora o seguinte: não, nós temos uma natureza limitada, tá tudo estourando, está arrebentando isso aí, então só tem um jeito da gente se segurar. É manter a riqueza que nós temos e distribuir. Alguém tem que perder. Ponto. Pois é. Ninguém quer perder. E o ninguém quer perder é o que está em jogo agora, nesse país, exatamente agora. Com essa história de prender o Lula, de assassinar a Marielle. Eles sabem que não dá para vender a ilusão de crescimento econômico infinito. Eles sabem disso. Para manter os privilégios, eles vêm para cima da gente. Essa é a tônica. Essa é a tônica. Não tem mais pacto. Essa é a sinalização deles. E isso, veja só, eu ouso dizer,
eu ouso dizer que a crise política e econômica do nosso país, ela já é uma manifestação de uma crise mais profunda, que é a crise ambiental, ecológica, climática, que está se desenvolvendo por trás disso. A burguesia sabe disso, eles sabem disso. O Pentágono sabe que vai ter milhões não, centenas de milhões de refugiados climáticos ao longo desse século. Eles sabem disso. Já ouviram falar em Bangladesh? É do tamanho do meu Ceará, mas tem 154 milhões de pessoas. Primeira coisa. Segunda coisa. Destes, 100 milhões vivem a menos de 10 metros do nível do mar. É uma enorme planície, bem rasinha. Sabe o que significa o mar com o aquecimento global subir? Colocar Bangladesh debaixo d'água e desabrigar 100 milhões de pessoas ao longo do século XXI. E eu quero que vocês me digam o seguinte: se a porra de uma Europa que colonizou esse mundo, sequestrou negro, trucidou índio, e não foi capaz de receber de braços dados 1 milhão de sírios, o que é que essa porra dessa Europa vai fazer com 100 milhões de pessoas vindo de Bangladesh? É isso que está em jogo, gente. É isso que está em jogo. Né? E aí, veja, no nosso Ceará, que dizem que é um modelo, isso aqui é a primeira folha da lista de outorgas, tá? A história da outorga por telefone, pois é, lá não é por telefone não, porque em geral são outorgas grandes, para grandes corporações, e aí provavelmente os acertos são mais do que simplesmente um telefonema. Isso envolve, inclusive, financiamentos de campanha, o sequestro da nossa democracia. Primeiro desastre, agronegócio, para exportação. Imagina, o Ceará tem muita água, né? Então dá para a gente plantar melão e exportar para a Europa. Tiraram, durante um período de 2 anos, após aquela cheia, né? 2008, 2009, 2011, tiraram de 4 mil a 7 mil litros por segundo de um açude, o terceiro maior do estado, do Banabuiú, para fruticultura irrigada. O que é que aconteceu? Acabou a farra dos anos de cheia, secou assim, brincando, né? Idem aqui no norte do estado. Então, esse ciclo, inclusive, ele se esgotou. Mas o detalhe, isso aqui era política pública, incentivada. Os agrotóxicos, veneno usado justamente pelas monoculturas no estado do Ceará, é isento de ICMS. Tem incentivo para envenenar a comida. Qual é o reflexo disso? Porque dizem, mas, poxa, Alexandre, mas você vem falar do agronegócio, o agro é pop, o agro é tech, o agro é tudo, o agro dá emprego. Não dá, o agro tira emprego. O agro concentra a terra. O Ceará tinha um padrão de concentração fundiária, concentração menor do que a média do Nordeste. Justamente nos anos 90 em diante, quando surgiu o incentivo ao agronegócio, essa relação se inverteu. O Ceará hoje tem uma condição de concentração fundiária pior do que o Nordeste. É uma contra-reforma agrária. Além do agronegócio, isso aqui, complexo do PECEM. Detalhe, isso aqui é a lista de empresas. Vocês acham que... E aí, com toda licença para o companheiro que falou daqui, transposição, desculpa, a transposição nunca foi para dar água ao povo. Transposição vem na lógica de um modelo concentrador de água. E quando você junta a água num lugar, quem vai atrás dela é o grande capital. O que está por trás da transposição, chegar no Ceará, ela não chega na comunidade rural, lá de São José da Macaoca, que é a terra da minha mãe, ou o Bonito, em Canindé, que é a terra do meu pai. Não chega, não. A água da transposição não vai chegar lá, nunca. Ela vai chegar, sabe onde? No PECEM, no Complexo Industrial e Portuário do PECEM, que nunca foi licenciado, porque eles conseguiram fracionar o licenciamento, empresa por empresa, como se a soma das empresas não tivesse um impacto muito maior do que elas individualmente. Mas, quando o Complexo do PECEM estava
com o processo de licenciamento, submeteu esse documento aqui ao IBAMA. Os caras precisam de 9 metros cúbicos por segundo. No cenário totalmente otimista e irrealista deles, a água dos açudes da região e o Castanhão, nosso maior açude, que é o que abastece Fortaleza, só podiam dar 4 e alguma coisa. Ficavam faltando 4 metros cúbicos para o PECEM funcionar. Adivinha de onde é que essas empresas iam tirar? Se tem gente aqui vindo, né, mais de baixo do São Francisco, é de vocês que elas vieram tirar. Vamos jogar real. Né? Vamos jogar real. É isso aqui. É isso aqui. Com grandes obras. A água para chegar aqui, meu amigo, não é para o povo lá de Santa Quitéria, não. É para uma mina de urânio. Tá? Para detonar mais ainda, com a barragem de rejeitos, praticamente do tamanho da do Fundão, com lama de urânio. Tá? Mineração. Então, mineração, agrotóxicos. E aí, veja, as indústrias. Eu vou voltar aqui na lista para vocês verem. Termoelétricas, queimando carvão e gás. Siderúrgica, também queimando carvão mineral. Refinaria, que aliás essa é uma outra coisa, gente. Nisso o movimento ajudem. Eu peço essa reflexão. Os partidos de esquerda, os movimentos sociais, o movimento sindical, todo mundo, a gente precisa acabar com essa ilusão de que queimar petróleo pode ser bom para a gente. Não. Carbono, nós temos que manter no chão. A gente tem que anular os leilões de petróleo, acabar com essa farra da privatização do petróleo, né, de serra do golpista Temer, etc., mas não é com a ilusão de que a gente vai poder usar impunemente, não. É para voltar para as nossas mãos, para a gente deixar no chão. Sabe por quê? Porque nós temos fonte de energia muito melhor aqui em cima. Com muito mais possibilidade, de democratizar a energia, porque você bota a energia no teto das pessoas, descentralizada, aumenta a segurança energética, reduz risco de apagão, não usa água como as termoelétricas. Gente, tem uma termoelétrica a carvão lá no PECEM, uma dessas aí, que ela sozinha usa 800 litros de água por segundo. 70 milhões de litros de água por dia. É água que dá para 500 mil de habitantes, gente. Segundo as recomendações da ONU. Não dá. Isso, aí veja só o que é que acontece. Ela recebeu, e veja, né? Nisso aí, eu confesso, eu por mim não estava aqui não, por mim eu estava em São Bernardo do Campo. Mas foi na época do governo Lula que o Eike Batista ganhou 1,4 bilhão de reais do BNDES para botar a porra daquela termoelétrica. E depois disso, uma vez ela é instalada, ela recebe 900 milhões de reais de renúncia fiscal todo ano. 4 anos de funcionamento dela, somado com esses 1,4 bilhões de investimento inicial, dá 5 bi. Eu fiz a conta, dá para botar painel solar no 500 mil de domicílios de Fortaleza. E dá a mesma capacidade energética instalada. Sem emitir CO2, sem gastar água e com um detalhe. Sem depender. Porque, sabe o que acontece? Essas empresas aí, os alemães não querem, os italianos não querem, os ingleses não querem, estão jogando. Justamente porque todo mundo sabe que a indústria de combustíveis fósseis vai precisar parar, o que é que eles estão fazendo? Um truque. Manda lá para os bestas. Então, elas estão migrando para cá. Pois é. Aí o que é que acontece é o seguinte. Nós temos a possibilidade não só de ter a energia muito mais limpa e com menos impacto ambiental, como reduzindo a conta de luz das pessoas. Isso, inclusive, é uma ótima maneira da gente colocar o debate, né? Porque o medidor gira ao contrário se você tem um painel solar na sua casa. No final das contas, eu tenho. Foi uma briga para eu instalar. Porque tem isso, as corporações não querem não. Foi uma briga. Mas eu só pago a taxa de iluminação pública e a taxa de interligação à rede. A minha conta de energia, sabe como é que é, né? 2 adolescentes pendurados em computador, era 300 reais. Hoje é 30.
Dizem que o painel solar dura 30 anos ou mais. Pela conta, morando em Fortaleza, com 6, 7 anos está pago. 15. É o que eu estou dizendo. Com 10 mil reais, você bota uma malha de painéis por casa, bastante decente. E com 5 bilhões você tinha em todas as casas de Fortaleza. Todas. Agora, o que acontece é o seguinte. Outra coisa, né? Diz que, mas essas empresas geram emprego. Geram não. O caso mais gritante é o da termoelétrica a gás, que é toda automatizada. Tem 40 empregados. 40 só. Junta todos os turnos, junta o escritório, só tem 40 pessoas trabalhando. Ela funciona sozinha. E para instalar painel solar, gente, primeiro, o ideal seria produzir, porque inclusive é outra lógica de matriz industrial também, para juntar né? O ideal seria produzir. Uma vez produzindo e instalando, a instalação gera muito emprego. Muito emprego. Você teria uma enorme oportunidade de gerar emprego e renda. Não é um argumento que os cínicos, os governos cínicos usam. Mas a gente precisa dessa empresa. Ela vai usar toda a sua água, ela vai detonar o seu ambiente, ela vai contaminar o rio, vai matar o seu filho de doença respiratória, mas vocês precisam de emprego. A gente já desmonta esse argumento cínico por aí. A cadeia produtiva da energia solar gera muito mais emprego. Distribui renda porque diminui a conta de luz. Você pagando menos conta no final do mês, você tem mais dinheiro. Né? E você usa energia limpa, sem emissão de CO2 e sem consumo de água. A grande questão é, nós precisamos realmente estar atentos e fortes para o que precisa ser feito. Mudança climática é real, as projeções apontam para condições de aumento da aridez do Nordeste, então a gente vai ter que ser mais cuidadoso com a água e com o ambiente, tem que ter todas as iniciativas de recompor, os nossos rios, as matas ciliares, as nascentes, fazer uma grande proteção desse processo todo, mas é preciso mais do que isso. A adaptação ao semiárido não é simplesmente ter o companheiro lá do campo, como o meu tio, que ainda mora lá em São José da Macaoca, ter a cisterna dele. Não. Porque é muito fácil a gente colocar o ônus de adaptação ao semiárido no camponês. Não, gente, nós aqui da cidade, esse grande parasita coletivo chamado cidade, é que precisa se adaptar. O modelo econômico todo precisa se adaptar, precisa caber no semiárido. E termoelétrica não cabe no semiárido. Refinaria não cabe no semiárido. Aliás, não devia caber mais em lugar nenhum do planeta. Como eu disse para vocês, petróleo, gás, carvão é para ficar no chão. A nossa energia nuclear de mineração também não, por favor. O único reator nuclear que a gente precisa é esse, porque o Sol é um reator nuclear. É esse que está a 150 milhões de quilômetros da gente e que tem garantia, me disseram que ele tem garantia de 4 bilhões de anos ainda. Ele já está meio usado, mas consta que ainda a garantia ainda é de 4 bilhões de anos. É uma excelente fonte de energia. Então a gente pode e precisa mudar isso tudo. Agora, não tem jeito, nós vamos ter que mexer. E é preciso essa consciência na sociedade. Nós vamos precisar mexer com enormes interesses econômicos e políticos. Não adianta. Hoje, acho que a gente tinha que ir para a rua, juro, bloquear a rua, porque é a democracia que está em jogo. Mas a gente precisa ir além. Democracia de direito político, mas a gente precisa também debater democracia econômica, geracional, nossos filhos e netos, que estão na Berlinda, e democracia ambiental. Porque essa é outra coisa. Nós temos que acabar com essa ilusão de que nós somos algo à parte, separado da natureza. Não. O mundo natural existiu sem humanos durante muito tempo. E pode muito bem existir sem nós, mas o contrário, spoiler, o contrário não é verdade. Não adianta a gente fazer essa aposta. Nós precisamos de clima estável, água limpa, ar limpo, biodiversidade, para existirmos junto disso tudo. Tá? É isso aí. Um abraço aí para todo mundo.